noite! Estamos dando início a mais uma live de quinta-feira. O tema da nossa live de hoje é validação. É uma live para 6 pessoas e ao final teremos mensagem para mais uma pessoa. Primeiramente, gostaria de agradecer, todas as pessoas que estão aqui às quintas-feiras. Também agradecer ao pessoal do YouTube que assiste, comenta, Convidar as pessoas a conhecer o conteúdo Rosa Dourada. Tem muitas novidades chegando por aí, novas formas de disponibilizar o conteúdo que a espiritualidade está trazendo, e eu acho isso massa demais. Então, conforme a gente vem fazendo nas quintas-feiras, já falarei o nome no início da live. E como eu sempre gosto de explicar, as pessoas que aqui estão com seus nomes, na verdade, elas estão representando grandes grupos. Então, mesmo que o seu nome não esteja aqui entre os nomes chamados, até porque, hoje são 6 pessoas, mas mais de 40 pessoas gostariam de ter esse atendimento. E eu queria que vocês tivessem a certeza no coração, como eu também tenho, de que nós estamos sendo atendidos, Então, vou falar o nome das pessoas e a ordem que eu falar aqui, não necessariamente é a ordem que vai ser falado depois, tá? Então, vamos lá. Ana Paula Franco Zivieri, Isabel Cristina Ferreira, Nelce Moreira Marques, Ellen Garcia de Souza, Ana Margarete Vieira de Assis, Camila Silva de Melo. E tem uma mensagem final para muitas pessoas, mas em especial para Vinícius, ok? Que está fora do tema da live, mas vai ser falado hoje. E, aliás, hoje na live, eu sei que falaremos sobre outras coisas além do tema. Está no tema, eles estão falando aqui, está no tema, Mas é um pouco... São coisas que eles pediram para eu passar ao longo da semana e eu não passei, porque estava na correria. Vou dar aqui meu boa noite para quem eu estou vendo. Vinícius, Mônica, Jussara, beijo Jussara, Luza, Kaila, Eugênia. Então vamos lá? Primeira mensagem da semana que eu fiquei de passar e não passei, É o seguinte... É uma reflexão, na verdade. Isso aqui é uma reflexão. Vamos colocar no âmbito da reflexão. Muitos de nós, nesse momento de transição planetária, nesses momentos que a Terra vive, E a gente está vendo aí muitas coisas acontecendo. Muitos de nós estamos nos colocando à disposição da espiritualidade para trabalhar. O que a gente vai chamar de trabalhar? Para servir. Servir de forma... nós compreendemos isso como um servir de forma direta. E a mensagem vem justamente nesse ponto, que é uma mensagem que a equipe espiritual pede para passar. Nós servimos muito a espiritualidade quando nós trabalhamos a nossa reforma íntima. Eu estou usando um termo que é um termo conhecido por muitas pessoas da área espírita, que é a reforma íntima. Ou... também poderia usar o conceito de expansão da consciência. Então, o chamado, a melhor forma de ajudar a espiritualidade da luz nesse momento é justamente fazendo o próprio trabalho interno. Por quê? Porque uma vez que a gente faz esse trabalho interno, a gente auxilia, na limpeza das energias, energias planetárias, as energias no campo familiar, a família encontra um novo ambiente, as pessoas no trabalho. Então, assim, vocês estão entendendo, O que a equipe espiritual convida? As pessoas não acharem que porque elas ainda não estão fazendo um trabalho que elas consideram direto, por exemplo, esse que eu estou fazendo aqui agora, de canalização, por acreditarem que não estão cooperando com a espiritualidade. Por quê? Porque, na verdade, não é assim que se vê. Uma outra frase também muito pontual para esse momento é: o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Então, para muitas pessoas que estão em busca de servir e ainda não chegou a hora, ainda não acontece, ou, enfim, tem várias, cada pessoa uma história,
significa também um método até de proteção, porque na hora certa isso vai acontecer, entendeu? Então essa é uma mensagem importante que eles queriam passar para a egrégora. Por quê? Porque tem muitas pessoas aqui se preparando para servir, tem muitas pessoas aqui que assistem a Rosa Dourada e já servem, né? E todos servem, né? Todo mundo que está em busca de uma expansão da consciência está servindo. E está servindo muito, né? O meu mentor está pedindo para falar assim, por mais que a Péola apareça aqui para passar mensagens nas quintas-feiras ou fazer atendimento, o maior trabalho dela é offline, né? O maior trabalho dela é quando ela está cuidando de si mesma, cuidando das suas emoções, cuidando do aspecto mental, cuidando das suas energias, né? Cooperando com outras pessoas. Então, digamos que aqui é a ponta do iceberg. Apesar de nós estarmos aqui conectados agora, isso aqui é a pontinha do iceberg. Essa é uma mensagem a ser passada. Uma outra mensagem que eles estão pedindo para passar aqui é referente às energias do final do mês de novembro. Todas as pessoas já devem ter observado, estou olhando para cima para ouvir, né? Todas as pessoas já devem ter observado que nós estamos num momento de muitas questões cíclicas da natureza, né? Como se a natureza está passando por um processo aí cíclico. E nós somos a natureza. Eles estão falando aqui, então nós somos a natureza. Então é preciso que a gente acalme as nossas águas interiores, é preciso que a gente estabilize as nossas emoções, a nossa mente, é preciso que a gente estabilize o nosso ímpeto das coisas, né? Eles me mostraram uma imagem aqui da Orixá Yansan, e aí falando sobre as tempestades, sobre as questões. Então, assim, tudo que está tudo que está em cima está embaixo, mas tudo que está fora está dentro. Então, essa mensagem ela reforça o pedido de cuidado, né? O pedido da primeira reflexão deles sobre a importância de mantermos a atenção sobre as nossas próprias questões aí, da reforma íntima, ok? Nelson, seu nome tá aqui, viu? Camila também, que chegaram depois, boa noite. Pronto, agora a gente vai partir para a parte de canalizações e no final tem outra mensagem, que é uma mensagem final. Então vamos lá. É sempre uma surpresa para mim também. Vamos lá, hoje são 6 grupos, né? O grupo 1 vai começar com Isabel Cristina Ferreira. Grupo 1. Para quem acompanha o trabalho já sabe, eu tenho mediunidade clarividência e canalizo com os olhos fechados, quando estou em live, né? Principalmente live. Então, isso me ajuda a ver melhor, tá? Então, para quem chegar pelo YouTube depois que vai assistir, saibam que é isso que está acontecendo. Outra coisa, tem uma recomendação? Tem. Para quem sentir de colocar um copo, uma garrafinha de água, a equipe espiritual está fluidificando as águas no dia de hoje, tá? Com energias do raio branco aqui. Raio branco é o raio da tranquilidade, da paz, do acolhimento, da nutrição e da ascensão e da expansão. Combinado? Mensagem de Arcanjo Gabriel. Então vamos lá. Vou iniciar agora com Isabel Cristina, grupo 1. Vamos que vamos. A imagem se abre para mim e eu vejo um papel, como se fosse uma folha sulfite. E essa folha sulfite, ela tem uma tabela, e essa tabela tem 2 colunas, tá? E eu vejo muitas coisas escritas nas 2 colunas desse papel. E eu vejo que tem coisas que estão já riscadas, sabe? Quando a gente faz Normalmente a gente risca assim quando a gente já cumpriu aquilo lá. A gente já cumpriu. Então, eu olho aqui para essa folha
e eu vejo uma coisa, um monte de coisa escrita, mas uma delas está riscada aqui do lado esquerdo, e do lado direito é como se tivesse um monte de tópico, e 2 tópicos estão riscadinhos aqui. E aí ele fala sobre uma tendência que nós temos, né, de a gente cumprir um sonho na nossa vida, uma situação na nossa vida, e aí a gente vai lá e risca, fala assim, ó, já está feito. Por exemplo, eu tinha um sonho de me formar, aí eu me formei, eu vou lá e risco o que eu fiz, entendeu? Eu tinha o sonho de ter um filho, aí eu tive um filho, aí eu vou lá e risco lá o que eu fiz. Pronto. Quando a gente vai fazendo esse processo de ver a vida como se a vida fosse atingir metas, tem esse ponto aqui, como se a vida fosse atingir metas, pode ser que às vezes a gente vai andar por alguns caminhos e a gente não vai compreender o que está acontecendo. Porque é como se na nossa mente não há nada lá naquele caminho que a gente já não tenha passado, a gente já não tenha conquistado, sabe? Então, vamos supor assim, já está arriscado. Então, aquilo lá não chama a atenção. Então, a gente não valida a experiência que a gente está vivendo. Bom, esse aqui é o primeiro ponto de reflexão, que é, devido às nossas modelos mentais, né? Vou fazer um parênteses aqui. Os vizinhos estão aqui, gente. Vocês estão ouvindo barulho de fundo, mas são os vizinhos. Eu vou continuar mesmo assim, tá? Então, aí a gente acaba com que, às vezes a gente pode estar vivendo determinadas situações em que a gente acha que aquilo lá não tem nada de novo, certo? Então, nós estamos sempre na expectativa de que ocorra algo novo. Porque é como se fosse o novo que me diria que eu estou vivendo a vida. Tem essa relação aqui. E o que acontece? Normalmente, nós temos uma atitude muito prévia, vamos colocar assim, uma atitude precoce, de olhar para as coisas e achar que nós já cumprimos. Mas imagine, se colocar a imagem aqui, imaginem que Jesus ele tem assim um ursão para entregar pra gente. Mas a gente tava com ursinho na mão. A gente fala, já tô aqui com ursinho, já tá bom, eu já tenho ursinho. Mas não era aquilo, era mais do que aquilo. Entenderam? Pronto. Um direcionamento amoroso para as pessoas que se identificarem com esse cenário, e aí precisa fazer uma análise da própria vida, né? É justamente buscar compreender quais são as coisas que estão acontecendo no momento presente que eventualmente já aconteceram lá atrás, mas que neste momento presente estão ancorando uma energia que não necessariamente vai levar para o mesmo lugar que já levou antes. Entendi o que eles estão querendo dizer. É mais ou menos assim. A nossa mente, ela dá check. Assim, passei por tal coisa, check. Passei por tal coisa, check. Só que quando eu passei da outra vez, o que veio depois me levou para um lugar que eu não quero ir dessa vez. Entendeu? Então eu não valido. Eu olho para aquilo e falo, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui que tá acontecendo, isso aqui eu não quero, isso não tá legal para mim. Então eu não valido, entendeu? E aí eles falam, pronto, então vamos fazer o seguinte, desrisca tudo que já foi e imagine que, como é que é essa história? Um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar. Assim como o homem não é o mesmo quando pisa no rio no outro dia. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Eles estão repetindo várias vezes. Lembre-se disso. As estações são cíclicas, as pessoas são cíclicas. E isso tudo eles estão dizendo para valide as coisas como elas são. Se você sente medo
de porventura estar entrando num caminho que você já trilhou e é um caminho que você não queria trilhar de novo, então olha para a experiência do medo e pergunte-se: o que eu preciso limpar dessa situação? Para que você permita-se viver o novo. Aí eles colocaram um bilhetinho aqui, PS, né? 2 pontos, PS. 100% de garantia de que tá vindo é novo. Então, o que precisa sair? Os velhos medos. Atenção. Ok, confirmado. Mensagem passada, grupo 1. Complexo. Já é complexo esse daqui. Ok. É sobre nós validarmos as coisas que estão acontecendo. E muitas vezes a gente não quer validar o que está acontecendo com a gente não quer aceitar o que está acontecendo com a gente, porque a gente tem medo de cair nos velhos caminhos de sempre. Ok, consigo refletir sobre isso. Tem muito disso comigo acontecendo no momento também. E quem está assistindo aí? Se identificou? Oi, Ana. Saiu sim, seu nome tá aqui. Ok, finalizando o grupo 1 agora. Tomar um pouquinho de água. Dando oi para o perfil Peregrina de Maria Madalena. Seja bem-vinda. Agora a gente vai para o grupo 2, que é Ana Margarete Vieira de Assis. Grupo 2. Vamos lá. Vamos de novo com uma folha sulfite, eu vou chamar de pergaminho aqui. A gente tá com um pergaminho, né, com essa folha. Eu falei pergaminho porque ela tem um aspecto antigo e ela está dentro de uma caixinha, mas sabe aquelas caixinhas que parecem aquelas caixinhas antigas onde a gente guardava joia? As nossas avós, assim, mãe guardava joia nesses lugares, assim, ela tem aquele aspecto assim. E aí eu vejo essa folha lá dentro, ela é amarelada. E aqui nós vamos falar sobre a importância de validar as situações que nós já vivemos no passado, as situações boas e as situações não boas. E aqui, esse grupo 2, ele foi chamado para Ana, porque esse é um assunto muito relevante, né, nesse momento, porém, ele é uma mensagem geral para todas as pessoas, tá? Esse aqui, ele é um grupo, como é o nome? Um grupo transversal. Vamos lá. O que acontece? Boa parte do sofrimento humano, boa parte do sofrimento que a gente tem, ele vem pelo fato de uma resistência ou uma energia contrária a aceitar que determinadas coisas aconteceram com a gente no passado. É como se a gente não quisesse desfazer uma ideia de um cenário que a gente tivesse na cabeça ou de coisas que nós adotamos como sendo algo que a gente merecia ou não merecia, que deveria ou não ter acontecido, ou que poderia ter acontecido, né? Não só que aconteceu, mas que poderia. Porque muitas coisas do nosso passado também são um gatilho para o futuro. É como aquilo lá não aconteceu. Quando a gente fala assim, lá atrás isso aqui não aconteceu, muitas vezes a gente está esperando que aquilo vá acontecer no futuro ainda. Então, o nosso passado, na verdade, ele é cheio de gatilho. Para a maioria das pessoas é cheio de gatilho. E a maioria das pessoas teme olhar para a própria história, teme pegar esse papel, esse pergaminho. Por quê? Porque teria que lidar com as coisas como elas foram, que foram a única maneira que elas poderiam ser. Não há nada no passado que seja possível de a gente mudar. Não há nada que seja possível de a gente mudar. Então, o que acontece? Existe uma energia mental que muitas vezes trabalha muito fortemente com o aspecto de defesa. Impedir que a gente acesse dores da vida passada. Dessa vida mesmo. Que a gente acesse dores do nosso passado.
Por que não também de vidas passadas, vocês estão falando aqui. Mas aqui, o que acontece? Quando a gente não passa limpo a nossa história, quando a gente não olha para trás e não tem ainda, né, a consciência de olhar agradecendo, falar assim, olha, sou grato, sou grata pela forma como as coisas aconteceram, porque a forma como elas aconteceram foi a maneira pelo qual a minha alma escolheu, né, gentilmente aprender sobre um aspecto XYZ. Se eu não tivesse passado por isso, né, eu não teria olhado a vida sobre esse ponto de vista, eu não teria compreendido um pouco mais das mazelas humanas, eu não teria descoberto uma força que tem dentro de mim, entende? A importância de validar o passado, né, de validar as situações boas e não boas que nos aconteceram no passado, é justamente recuperar a nossa força de alma. É muito forte o que eles estão falando, é uma força explosiva, assim, pá, né? Porque quando chega, traz prosperidade. Assim, muita gente fala de prosperidade, procura prosperidade, pensa na prosperidade, mas a prosperidade por si só, ela não é um elemento do passado. Você não é próspero no passado, você só pode ser próspero no presente. Eles estão falando aqui. É hoje que a energia da prosperidade, ela só pode ser ancorada no hoje. Em hipótese alguma, ela é ancorada no passado. Então, eles falam que eles estão vendo muitas pessoas pedirem por muita prosperidade, quererem abundância, mas esquecerem, né, que a energia da prosperidade, a energia da abundância, a lei do amor, ela só opera aqui, ó. Ela só é possível ser manipulada, entende o que eles estão dizendo? Manipulada no momento presente. Então, a principal consequência de a gente não validar as situações que nos moldaram, né, as situações do passado, é justamente estarmos presos ao passado. Ou melhor, presos às dores do passado, às situações do passado e aquilo que a gente acha que a gente merecia. E aí tem um contraponto aqui que eles estão fazendo entre o que eu acho que eu merecia, mas ele está lá no passado e, portanto, a energia da prosperidade não pode chegar. Por quê? Porque não é possível, já está no passado. E entre aquilo que eu posso manipular no momento presente. Ou seja, em algum momento, todas as pessoas que estão ouvindo essa live, ou já fizeram um trabalho intenso de passar limpo o seu passado e validar a própria história. E quem não fez isso, eles falaram assim, prepare-se, porque vai ser necessário fazer. Todos nós temos um passado. E todos nós temos gatilhos nesse passado. Então é necessário que a gente faça um ajuste, que é sobretudo energético. E isso importa principalmente para as pessoas que estão muito agarradas ao passado. Aí, assim, pergunta assim, e como é que eu sei que eu estou agarrado no passado? Né? Como é que eu sei que eu estou vivendo no passado? Tem algumas dicas. Dica número 1, remoendo dores do passado. Então, eu olho para trás e tá? Eles estão me mostrando aqui pessoas que vão conversar com outras pessoas e ao invés das histórias serem leves, coisas de hoje, elas são do passado. A gente volta e remoe. Pronto. Essa é uma dica. Outra dica é quando eu percebo que a minha vida está estagnada. Então, quando a vida ela estagnou, ou seja, quando a energia como é o nome? Energia da abundância, da prosperidade, do amor, que eles me mostram essa energia na cor rosa. Ela expande. Então, quando estagna, significa o quê? Que está contraído, a palavra que eles usaram. Então, é contraído. Se está contraído, significa que a força dessa energia não está conseguindo chegar. Por quê? Porque ela está lá atrás. Então, normalmente, uma estagnação de prosperidade, eles estão até falando para mim que eu passei recentemente por uma situação muito parecida assim. Sabe? Muitas coisas pararam, mas por quê? Porque eu me ressenti de uma coisa no passado. Tá? Teve todo o processo do quê? De auto-perdão, né? De ressignificação e tudo mais. Então,
Esse grupo 2 é um grupo transversal, passa por todas as pessoas em algum nível, maior nível, alguns vivendo mais isso agora, outros, né? Enfim, mas é também um convite amoroso da espiritualidade para aumentar a consciência de todos nós sobre a importância de validar o nosso passado. Bom, esse é o grupo 2. Se identificaram? Vinícius se identificou, eu também. Aconteceram coisas nesse sentido muito recentemente comigo. Então vamos lá. Agora a gente vai para o grupo 3. Grupo 3, Ana Paula Franco Zivieri, que está na live. Grupo 3. A Lu perguntou, como é que eu sei o meu grupo? Pelo coração. Quando você ouve a história, né, que eles estão contando aqui, você vê, poxa, eu me identifico com esse grupo, né? Eu chamo de grupo, eu não sei que nome que eles dão. Falaram que grupo é um nome bom. Grupo é um nome bom. Então vamos lá, agora a gente vai para a mensagem do grupo 3. Grupo 3. Agora o grupo 3 ele é diferente. No grupo 2 a gente estava vendo um pergaminho lá do passado. E agora, imaginem que a gente está olhando para o céu e tem umas nuvens assim, né? E aí lá de cima vem Arcanjo Gabriel, o próprio. E aí ele segura lá a trombeta dele. Ele tá segurando a trombeta aqui. E aí ele abre um pergaminho todo, sabe assim... Ele até tá usando um termo, imagina a delicadeza de Vossa Majestade. Aí ele abre o pergaminho assim. Arcanjo Gabriel é engraçado. Eu trago as boas novas, né? E aqui ele vai falar muito sobre um processo de validar a nossa sabedoria interior. O que significa isso? Significa dizer que sim, nós temos uma sabedoria interior que nos mostra o caminho, sabe? A gente sabe que a gente está passando por uma situação, que essa situação ela está ocorrendo, né, ali naquele momento, mas que essa situação ela coopera para o bem. Então, assim, ele disse assim, muita gente acha que não dá para prever o futuro. Mas sim, é possível que a gente olhe para o futuro e a gente saiba que as energias do que está vindo são energias positivas, certo? Principalmente para pessoas que têm um contato muito íntimo com a espiritualidade. Então, essas pessoas que carregam, né, a fé dentro de si, eles falaram, não há nada que Deus prometa que Ele não cumpra. Não há nada que Ele não há nenhuma semente no coração que Ele tenha plantado que Ele não vá fazer nascer. Então, vai muito nesse ponto das pessoas que têm um sonho. Sabe quando a gente tem um sonho? Ele falou, por favor, validem esse sonho. Por favor, ele está falando assim, validem a inteligência e a sabedoria interior. O grupo 3, que é o grupo que ele está falando agora, são pessoas altamente sensíveis às energias, são pessoas altamente dedicadas à espiritualidade, são pessoas que muitas vezes canalizam, recebem conselhos, são pessoas que têm visões, né, de cenas de coisas que vão acontecer, e aí ele pede que confia no coração. Confia, valida, vamos usar a palavra da live, valida aquilo que está lá, porque a cada vez que você valida isso, é como se você estivesse pegando e regando essa semente. A validação, ela é é como se fosse a água, né? Como se fosse, ele até usou o exemplo aqui da nuvem, imagina que na nuvem a gente pega um pedaço da própria nuvem, transforma em água e rega aquilo. Então, é preciso que a gente valide a fé inabalável que a gente tem, pela certeza de saber que as coisas vão dar certo. Por quê? O que acontece quando a gente não valida? Quando a gente começa, é uma forma de autossabotagem.
Porque esse grupo que ele está falando aqui, ele está falando que são pessoas que sabem, que conectaram a essência. Eles sabem que tem contato. Então, se a gente começa a não validar, a gente entra num processo de autossabotagem, que faz a alma sofrer. Ele está falando que a alma sofre. Porque é como se, de repente, a gente ficar perdido no meio do que a gente é, da nossa própria essência. Então, ele está falando assim, então esse é um convite especial do vosso amigo caro Arcanjo Gabriel. Ele está falando assim, para que você valide as coisas que você já sabe. Tem uma frase que eu uso muito, que ele está falando para eu falar aqui, é assim, ó. Eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Pronto. Se deu benefício, quando for assim, se deu benefício até da dúvida. A situação tá mais tenebrosa, a coisa tá com nuvens, você não tá vendo as boas novas chegarem, mas valida. Assim, eu sei, meu coração sabe. Eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Porque isso é força. Isso é a força que a gente tem interior. Ok, essa é a mensagem para o grupo 3. A Lusa falou que o Arcanjo Gabriel tá engraçadinho. Ele é essa energia acolhedora e acessível. Agora a gente vai para o grupo de mensagem, grupo 4, Camila Silva de Mello. Grupo 4, Camila. Agora a imagem que eu vejo é o seguinte, semelhante à imagem do grupo 1, porém a folha está em branco. Então suponhamos que a gente está sentado numa mesa, numa escrivaninha, e aí a gente está com uma folha em branco na mão, e tem duas colunas escritas, igualzinho no primeiro grupo, tem uma coluna e outra coluna, só que no primeiro grupo tinha várias coisas escritas, aqui não tem nada, tá em branco, pronto. Do lado eu vejo uma caneta, mas não é a caneta normal, assim, a imagem que eles estão mostrando, sabe aquelas canetas de pena? Pronto, parece aquelas canetas assim. É, bem essa energia de quem escreve a própria história. Aqui ele vai falar com pessoas que estão num ponto da vida em que precisam como fechar um capítulo. Para algumas pessoas que vão ouvir é fechar um livro. Para outras pessoas que vão ouvir aqui é renascer dentro da própria vida, tá? Então tem uma energia aqui de mudança. Tipo, uma coisa era de uma forma e eu acreditava que era daquele jeito. E agora é completamente novo. Como é o nome? Antes e depois. Porém, ele orienta a não perder tempo em comparar o antes e depois. Não. Então, o primeiro passo aqui, esse grupo da validação, quem vai ouvir isso daqui é para saber que sim, é o momento de transição necessário. A gente precisa, essa validação que ele vai falar aqui, é uma validação de acolhimento. E por coincidência, eu e Camila falamos muito sobre isso essa semana, tá? É sobre, ok, eu tenho uma folha em branco, eu tenho um papel, eu tenho uma caneta e eu vou criar o novo. Então, certo? Eu me permito, eu me acolho, eu valido o que está acontecendo comigo. Aí vale as mensagens que ele já passou antes, eu olho para trás e agradeço, mas agora a gente está no momento presente. E no momento presente eu tenho uma folha em branco aqui e sonhos. E agora vai chegar a parte que ele quer dar um direcionamento, né? Que é o seguinte, o que a gente vai escrever nessa folha em branco? Os sonhos. É aquilo que nós gostaríamos, né, de plantar na nossa vida, ou aquilo que a gente gostaria de colher, não só plantar, mas colher, ele tá falando aqui,
O que você gostaria de colher daquilo que você já plantou? Entende? Então agora é a hora de pegar essa caneta e escrever no papel. Então a validação aqui, nessa live ela está posicionada nesse grupo aqui no sentido de acolhimento, certo? Tem como é o nome? Eles estão mostrando uma imagem para mim aqui de algumas tribos indígenas que quando as pessoas, vamos supor, os meninos ou as meninas, eles vão passar de um ciclo da vida, é feito como se fosse um ritual de passagem. Um ritual de passagem. E esse ritual de passagem, normalmente, ele envolve, por exemplo, dança, envolve uma medicina xamânica, envolve, por exemplo, um culto ao fogo, envolve um desenho no corpo, sabe? Algo que simboliza o momento da passagem. Então, esse é um conselho amoroso também para essas pessoas que estão nessa situação de viver o novo. E é novo, não é um renovo, não é uma coisa do passado, não tá, é novo, é uma situação totalmente nova. Nova, diferente daquilo que já foi, mesmo assim. Vocês entenderam o que é o novo, né? Pronto. Então, preparem-se um ritual de passagem. E aí, como preparar esse ritual de passagem? Peçam ajuda da equipe espiritual, porque normalmente nesse ritual de passagem, a gente também traz uma força da ancestralidade. O que é a força da ancestralidade? A força da nossa... aqui é a ancestralidade espiritual que eu tô falando, tá? Que eles estão falando aqui. Então, a força da nossa equipe espiritual é como se todos nós, né? Ou toda a equipe da Camila, que acompanha a Camila, ou toda a equipe da Luciana, ou toda a equipe da Lusa, toda a equipe venceu e vai escrever esse novo capítulo. Então, é como se todo mundo junto fosse se preparar para essa passagem. E aí a gente... por que a caneta é de pena? Porque a gente escreve como se fosse um contrato com a gente mesmo. Eles estão até mostrando aquelas letras cursivas, sabe? É desse nível. É essa energia que está no campo das pessoas que vão se identificar com o grupo 4. Agora é hora de validar o antes, deixar o antes lá, o passado, mas assim, olhar e falar assim, realmente, chegou a hora do novo. Então, eu estou aqui, eu me acolho e com isso eu vou me preparar para fazer essa passagem, estou fazendo a passagem, faço o contrato comigo mesmo. Como é? A gente faz o contrato e a espiritualidade assina. Ele deu risada ainda. Essa é a mensagem, então, para o grupo 4. Compreendido? Validar-se também é acolher-se nas mudanças. Se eu fosse fazer um resumo. Então, vamos lá. Se identificaram com o grupo 4? Achei massa. Então, agora eu vou lá para grupo 5. Ellen Garcia de Souza, representando o grupo 5. Ok, grupo 5. Aqui no grupo 5, a energia ela tá diferente, né? Eu vejo como se fosse uma semente plantada no solo. E eu estou olhando a parte da semente. Imagine que a gente abriu um buraquinho no solo e a gente plantou uma semente lá. Beleza. Pronto. É como se dessa semente aqui que está plantada, a gente fosse renascer. É como um processo de renascimento. E um processo de renascimento, ele demanda um certo tempo,
né? É preciso que chova, que faça sol, que vente, que tenha sol de novo, que o solo fique mais úmido, que o solo fique mais seco. É preciso receber adubo. Então, é preciso que tenham pessoas que vão até essa semente, adubem essa semente. É preciso estar disposto a cooperar, abrindo-se e recebendo, né, essa nutrição. Entendi, a palavra é essa, nutrição. Então, esse grupo 5, ele pode, né, o direcionamento é justamente esse, validar e se prover um processo de nutrição intensa. Ele está chamando de nutrição intensa. Imaginando-se ser essa sementinha que está lá no solo, né? E que no momento, realmente, é como se fosse assim, não viu a luz do sol ainda. Tá meio escuro aqui, sabe? É meio escuro aqui, porque tá plantado, né? Ainda não nasceu a florzinha para fora. Mas a gente precisa, às vezes, olhar para a nossa vida e compreender que naquele momento a gente só é essa semente precisando da nutrição. E essa nutrição, aqui ele fala, ele pode vir por diversos meios. A própria semente tem uma sabedoria inata de prover a si mesma aquilo que ela precisa para o crescimento. Tem muitas sementes que nascem em solos totalmente áridos, ele está falando aqui. Tá? Então, muitas pessoas que vão ouvir a live, vão se identificar com esse grupo, né? Vão chegar nessa parte da validação, vão encontrar solos áridos para renascer, né? Mas ainda assim, essa validação, ou seja, essa certeza de que há uma nutrição, uma inteligência nata, interna, de poder renascer. Entende? É preciso que a gente olhe para esse lugar da força interior. Toda hora ele repete, sabedoria inata, essa sabedoria interior que a gente tem, de independente das circunstâncias externas, a gente ter a capacidade de renascer. Então, a gente precisa olhar para dentro disso e ver esse lugar. Tem um lugarzinho muito especial lá dentro da gente, sabe? Que precisa que a gente olhe para esse lugar. Quando a gente olha para esse lugar, nós estamos nos autovalidando. Então, esse grupo 5, a mensagem é muito sobre isso. Valide a sua força. Valide a força que você tem de se levantar diante das situações e também contar com nutrição interna e externa. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas vão encontrar esse solo árido, mas algumas pessoas vão encontrar um solo fofinho, com muitas pessoas dispostas a dar adubo, com muitas pessoas dispostas a regar as plantinhas, com muitas oportunidades. Aí agora ele colocou um termo aqui para mim, na natureza, na floresta, muitas vezes a comunicação entre uma planta e outra, ela se dá pelas raízes, tá? Então, é como se quando a semente ela vai crescendo, a raiz ela cresce para baixo, né? E aí outra semente também cresceu e a raiz encontra e elas dão as mãos. E vocês entenderam, né? Elas se entrelaçam. Pronto. Por isso que há muita força. Por isso que há muita força. Não é qualquer vento que derruba, não. Então, aqui nessa semente que ele está me mostrando, existe uma oportunidade dessas raízes crescerem, encontrarem outras raízes e juntas se fortalecerem. Então, grupo 5, validar o momento de recolhimento, o momento de nutrição interna, mas ele mostra aqui um ponto muito específico.
é validar a força interior. É olhar para dentro e falar assim, eu tenho essa força. Essa é a mensagem para o grupo 5. Representada aqui pela Ellen. Ok, mensagem passada, grupo 5. Vamos lá agora para o último grupo, que está representado por Nelson Moreira Marques. Muitas pessoas por aqui, deixa eu dar boa noite, Fabiana, Denise, Sônia, Dani, Edna, Thaís, Lorane, Eliuma. Agora vamos para o grupo 6, porque depois tem uma mensagem final. Ok, grupo 6. Agora, né, no grupo anterior eu vi uma semente, agora eu já vejo uma semente que cresceu e já deu, nesse caso aqui, deu flores. E aí a gente tá lá nas flores, né? E aí, lá no meio da flor, essa flor que eu tô vendo aqui, no meio dela, ela tem como se fosse um lugarzinho onde as abelhinhas vão lá buscar o néctar e fazer a polinização. Sabe onde no meio, onde tem um monte de... Ai, eu não sou boa de biologia da planta, né? Tem aqueles negocinhos assim. Aqueles negócios, tipo uns pelinhozinhos assim. Beleza. Pronto. Ok. Algumas pessoas são fonte nutridora de outras pessoas, que é o seu caso, Nelson. Você é fonte nutridora de outras pessoas. E quando a gente nutre outras pessoas, nós sempre precisamos ter um estoque energético, vamos colocar assim. Por exemplo, a gente tem um determinado nível energético que nos nutre, e aí a gente consegue dar a mais, a gente consegue nutrir outras pessoas, por quê? Porque a gente tem além daquilo que nós necessitamos. Então, em primeiro passo, sempre a gente, e quando nós estamos bem, mas não é só estar bem não, quando a gente está bem em excedência, é quando por equilíbrio energético do universo, a gente doa, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não doa. E quando a gente tem, a gente vai usar primeiro pra gente. E depois, se sobrar, o universo vai equilibrar com outras pessoas. Ok? Ok. E você, né, tem para dar energia, apoio, nutrição, carinho e atenção para as outras pessoas. E códigos energéticos. Vou colocar essa palavra aqui. Pronto. Porém, para que a gente consiga manter essa força ancorada, nós precisamos olhar para nós e validarmos que somos essa energia que doa. Entendeu? Qual que é o lance aqui? É olhar para você mesma, e isso serve para você e para todo mundo que se identificar com esse grupo. A gente olha para esse lugar e compreende que nós temos para dar, que você tem para dar, entende? Por que que isso é importante? Porque se a gente não olha para a situação desse ponto de vista, pode parecer às vezes que nós estamos sendo sugados, sabe? Pode acontecer de ocorrer um movimento aí às vezes de não olhar isso como um mérito, mas como um demérito. Ele tá colocando aqui. Então, uma coisa que é boa, né? Que é uma coisa que vem de dentro, que tá colocada, dependendo de como tiver ali, se não tiver bem ancorado, pode parecer que a gente Eles usaram uma expressão aqui, tá? Eu não sei se é uma frase que você usa, mas é como assim, mas eu sou besta mesmo. Entendeu? As pessoas, elas fazem isso comigo mesmo, entendeu? Então, ó, por que que isso está acontecendo? Porque a gente não reconhece a nossa própria força, né? Você não reconhece a própria força, esse grupo 6 aqui não reconhece esse lugar da força, e aí
tudo que está dentro está fora. Se há pessoas que estão nos levando a ter esse tipo de reflexão, né? Ou criar situações em que parece que aquilo que é positivo é negativo, é porque justamente é um convite para que a gente olhe e fale, mas poxa vida, não, aqui reside a minha fortaleza. E valida esse lugar. Isso não é arrogância, ele está falando aqui. Isso é amor, auto-amor. É saber que eu tenho tanto que eu sou capaz de dar. E dar o quê? Dar energia, dar luz, dar um abraço, dar um conselho, sabe? Essa coisa linda, o sorriso, distribuir a alegria por onde passa, entendeu? Então, é necessário que todas as pessoas que estão ouvindo se identifiquem com isso, validem essa força e vejam isso como força, ele está falando aqui. Isso é uma força. Isso é luz. Pronto. Aí ele usou aqui o termo. Isso é luz. Por quê? Eu expando o que está fora de mim. E saber que está na luz, que atua na luz e que tem luz para dar, também é preciso reconhecer. Também é preciso dizer, poxa, eu sou assim. Então, se você tem alguma dúvida, Nelson, tá aqui Arcanjo Gabriel para dizer para você que você tem essa luz. E você doa essa luz. E essa luz, ela é muito importante de ser doada. E ela é sua, entende? Ela é sua. E isso é uma força. Então, valida essa força dentro de você. Mensagem passada, grupo 6. Isso, ver como força. Grupo 6. Quando em desequilíbrio acontece mesmo, exatamente. E aí, agora ele falou aqui, as pessoas de fora, elas vêm para mostrar que tá tendo algo em desequilíbrio. As pessoas são sempre um espelho do que tá dentro. Então, a gente olha para dentro. Boa noite, Gabi. Tem uma mensagem final agora, que é para todos nós, né? Mas em especial para Vinícius. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Eles me mostram um lugar calmo, tranquilo, em que eu não ouço som nenhum. É como se de repente a gente estivesse num lugar que tivesse um vácuo, sabe? Tem um vácuo e a gente tá nesse lugar, Vinícius, eu vejo a sua imagem aqui. Você tá sentado como se fosse uma posição de meditação, sabe? Bem assim, ereto, posicionado. Você está lá. É um silêncio, eu vou usar uma expressão assim, um silêncio ensurdecedor esse lugar aqui. Não tem barulho de nada. Nós não temos noção, a espiritualidade está dizendo aqui. E aí, agora tem várias pessoas para falar aqui. A gente não tem noção de como nós somos acostumados com o barulho. E esse barulho não necessariamente é do som, tá? Ele tá falando aqui. Muitas vezes esse barulho é um barulho emocional. Eles mostram que as energias internas se rebatendo aqui. Muitas vezes esse barulho, eles levam muito pro campo energético, um barulho energético. É um barulho energético aqui. E aí, de repente, quando determinadas energias são desplugadas, né, quando saem do nosso campo, a gente entra num estado calmo. E quando a gente está nesse estado calmo, qualquer gota que cai, ela faz eu vou usar uma expressão bem corriqueira, faz um estrago, tá? E na imagem aqui, eu vejo que caiu uma gota. Gotas caem todo dia. A diferença aqui é o cenário em que ela caiu. Porque estava tudo silencioso, de repente, caiu a gota. E aí eles falam, gota é água, água é emoções.
E essa gota que caiu, ela caiu justamente para fazer com que as emoções elas se movimentassem. Então, elas movimentaram. E aí agora eles estão chamando minha atenção, vou até olhar para cá porque mudou a tela, né? Eles estão até me chamando a atenção o seguinte: quando uma gota cai, ela produz um determinado efeito vibratório, que são as ondas. Então, ela cria uma onda e essa onda reverbera, certo? Ela reverbera. Então, o que acontece? Quando nós estamos em estados emocionais remexidos, quando a gente sente um barulho ensurdecedor, mas ainda assim as águas estão movimentando, a maneira de a gente contrapor isso, tá? É fazendo um efeito vibratório contrário. Então, se as coisas estão vibrando num determinado nível, a gente vai fazer uma força contrária para que ela vibre num nível harmônico. Certo? Ok. Porque, aí vamos lá. Agora eu já vejo a imagem trocando, eu tô mudando aqui porque tem várias telas abertas para mim. Eu vejo uma imagem diferente. Você meditando com som, com vibração, com vibração mesmo, eu vou direto ao assunto. Aqui são músicas com frequência, tá? Aqui são músicas que tem uma frequência específica que entra no seu corpo, o nosso corpo ele é água, tá? E eles remediam, vamos dizer assim, alteram o nosso nível vibracional. Há uma sugestão para você muito específica aqui. Escolha qualquer música que fale, frequência 432, de preferência do raio rosa, do amor incondicional. E o que você vai fazer? Você vai colocar para tocar essa música e você vai, pode colocar para tocar na casa, pode dormir ouvindo essa música, esse som aqui, enfim. Busque encontrar um novo nível de frequência para que aquele silêncio, aí volta para a imagem número 1 aqui, aquele silêncio ele volte a reinar. Então assim, meu caro, eles estão falando aqui, você pode modificar o nível de frequência vibracional e você não precisa fazer isso sozinho, você pode fazer isso com apoio. E aqui eles estão lhe sugerindo claramente músicas de frequência. Ouça essas músicas e permita que essa frequência entre no seu corpo para fazer uma vibração. Emoções são águas, tá? Emoções também são vibrações. Elas têm inclusive uma escala, eles estão falando aqui, tá? Então você é uma oportunidade também, estão falando de você expandir. Pesquisar sobre águas, pesquisar sobre emoções e dominar a arte das energias vibratórias. O resto eles sabem que você vai atrás e vai buscar. Mensagem passada, assinatura Mestra Rovena, sua amada mentora, ela falou aqui. Assim é, assim está feito. Estamos chegando, né, ao fim de mais uma live. Queria agradecer todas as pessoas que acompanham a live, que estão sempre deixando muito carinho aqui, no YouTube também, nas mensagens, quem assiste na hora, quem assiste depois, muito, muito obrigada. Boa noite, Gustavo, boa noite, meu irmão Wagner, né? Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Sou muito grata pela oportunidade de servir e até a próxima semana, até a próxima quinta, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.